Essa frase foi mais martelada quando houve a comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Isso foi falado dia e noite em rádio, televisão, repetido por intelectuais, repetido por políticos, repetido por índios, repetido por antropólogos. Foi um massacre publicitário. É próprio desse tipo de propaganda atemorizar previamente quem for contra. Se você não pensar igual, você é um bandido. Se você não pensar dessa forma, você é a favor do genocídio dos índios. Se você não pensar dessa forma, você é um nazista. Né? E de fato, quase ninguém se atreveu a responder a isso. Vamos agora, com calma, tentar conversar um pouco a respeito disso. Com cabeça fria, né? Coisa que geralmente esses propagandistas do mal, esses arautos das besteiras que costumam não ter. Né? O primeiro equívoco que esse pessoal introduz assim, sem argumentar, vai de barato, é supor que já existia aqui no Brasil, quando da chegada dos portugueses, uma nação inteira, que o Brasil inteiro era uma espécie de única nação indígena que foi objeto de invasão. O jornalista João Ubaldo Ribeiro conta que a impressão que se tem é que o Brasil já estava no mapa, com as fronteiras e características atuais, no momento em que Cabral chegou. Até teria um nome nativo, chamado Pindorama. Parece assim que os nossos índios administravam impérios e cidades como os maias, astecas e incas, quando na verdade que perdura até hoje, eles viviam ainda no período neolítico e a maioria esgotava os seus numerais contando até 3, que era o máximo que conseguiam contar. 1, 2, 3, depois de 3 eles diziam bastante. Com efeito, os indígenas brasileiros nunca se sentiram invadidos em sua terra. Até que alguns intelectuais lhes viessem ensinar isso, que eles foram invadidos. Eles não podiam sentir-se invadidos pura e simplesmente porque não tinham sequer essa noção de soberania nacional. Nós estamos atribuindo aos índios brasileiros conceitos que eram conceitos europeus na época e não dos índios daqui. Vamos supor, já jogando no terreno da absoluta impossibilidade, comenta esse mesmo jornalista, João Baldo Ribeiro, vamos supor que o chamado mundo civilizado ignorasse a existência dessas terras até hoje. Vamos supor que o Brasil e a América não tivessem sido descobertos. Teríamos aqui, então, o quê? Não o Brasil, mas uns 4 milhões de nativos de beiço furado e pintados de urucu e genipapo. Nada contra, hein? Até porque nós também furamos as orelhas, nos tatuamos, usamos batom, o que é uma questão de estilo. Mas era assim, que não falavam as línguas uns dos outros, matavam-se entre si com alguma regularidade e cuja tecnologia não era propriamente da informática. Brasil mesmo, nenhum. Fecha aspas, aqui termina João Ubaldo. Na maior parte das vezes, as tribos que viviam em determinada região saudavam a chegada do homem branco como libertador e aliado. Foi o caso dos araucanos das Bahamas e das Antilhas, que sofriam as invasões de seus vizinhos imperialistas, os caribes, e receberam Colombo e seus navios cantando "Vinde ver os homens chegados do céu", porque para eles a chegada do homem branco era uma forma de se livrar da opressão dos outros. Índios também. Foi igualmente o caso dos tlaxcaltecas, dos xiximecas, dos toltecas do México, que eram escravizados pelos astecas e que viram em Cortés, nos seus soldados, o castigo enviado do céu para os seus opressores. Foi esse o caso das tribos dominadas pelo Império Inca. O imperador Inca que enfrentou Pizarro tinha mandado matar 20 mil caranguis, que eram a outra tribo, e lançar seus cadáveres no lago
Yaguarchoca, pouco antes da chegada dos espanhóis. Quer dizer, não era um paraíso coisa nenhuma. Era como qualquer lugar onde tem ser humano, era como é hoje na Europa, como é hoje na Somália, como é hoje na África, como é hoje em qualquer lugar, infelizmente. Os índios eram tão seres humanos quanto nós, capazes de todas as misérias e capazes de todas as grandezas. Não era gente paradisíaca, não era um mundo maravilhoso, um mundo etéreo onde todo mundo vivia aqui dançando e cantando e só. Não era nada disso. É isso que precisa ficar claro para a gente. O argumento de que os índios eram os legítimos proprietários das terras aqui na América, no Brasil, em qualquer lugar da América, também é equívoco. Primeiro porque os índios brasileiros, principalmente, eles eram nômades e não se sentiam proprietários de terra alguma. Eles não tinham essa noção de propriedade nossa, que é a noção do direito romano. Essa noção eles não passavam, os índios não sentiam proprietários da terra. Depois porque até a noção de posse pela permanência, o famoso uso capião, foi uma noção trazida pelo colonizador. Mas, na verdade, os índios não tinham propriedade nenhuma e direito nenhum a isso, porque as tribos espalhadas pelo território não constituíam uma nação e nem sequer um condomínio. Viviam antes como grupos hostis, como clãs hostis, como famílias hostis, como bandos hostis, ocupados em desalojar-se uns aos outros por meio da violência, apesar da abundância do espaço livre, roubando aos inimigos não somente suas terras, mas também, era o costume, também suas mulheres e às vezes também seus cadáveres para comê-los. A citação é de um outro grande jornalista, Olavo de Carvalho. Outro equívoco um pouco diverso da invasão do território é o atentado à cultura. A invasão teria sido feita com completo desrespeito pela cultura indígena, que foi assim destruída num autêntico crime de genocídio. Genocídio cultural, como se costuma dizer. Alguns argumentam que teria sido melhor teria sido melhor para os índios que os europeus nunca tivessem vindo à América. Teria sido melhor para os índios que os europeus nunca tivessem vindo à América. Realmente houve um choque cultural. Havia um abismo cultural entre os europeus do Renascimento e os índios aimoré aqui do Brasil, que nem sequer conheciam o fogo, por exemplo. Entende? Mas os primeiros a perceberem esse abismo cultural foram os próprios missionários. Os primeiros a entender que não era conveniente mesclar a cultura indígena com a cultura europeia, pelo menos no começo, porque isso seria uma tragédia para os índios. Os primeiros a entender isso foram os jesuítas e franciscanos, justamente os que são mais acusados disso, de exploração cultural. Percebendo o abismo cultural que separava a Europa da América, estou citando, e buscando preservar ao máximo os valores indígenas, diante do choque cultural que se mostrava inevitável, o que eles fizeram? Procuraram criar as condições mais favoráveis para transmitir sem traumas aos índios a cultura europeia, paulatinamente. Por isso eles fizeram as missões. Por isso faziam as missões lá no meio do mato, por exemplo, a missão de São Paulo, a cidade de São Paulo, os 7 povos, as missões, ou as reduções, que se espalharam por todo o continente, do Alasca à Terra do Fogo, do Atlântico ao Pacífico. Reuniram os índios nesses locais e os mantiveram longe dos espanhóis e dos portugueses no começo. Para quê? Para evitar o choque cultural. Exatamente por causa disso. Em respeito à cultura indígena que eles fizeram isso, e não em atentado contra a cultura indígena. Hoje, a 500 anos de distância é fácil falar, né? Parece muito fácil encontrar pontos falhos e fazer críticas às missões. Sobretudo porque
Além do ceticismo, também se ensinavam aos índios as mais modernas técnicas europeias em todos os campos de agricultura, por exemplo, da agricultura, a ourivesaria, da contabilidade até o canto polifônico. Mas, aspas, o que nós faríamos naquela época, inseridos na mentalidade de então? O que nós faríamos se nós fôssemos os europeus, os missionários? O fato é que aqueles missionários partiam de uma série de pressupostos e agiam em consequência. Escolhida a direção, não mediam esforços e tinham como primeiro pressuposto o fato de que ninguém pode ser forçado à integração com outra sociedade tão diferente. Por isso, respeitavam muito, talvez mais do que atualmente, os valores da sociedade indígena. Essa citação é de um professor da Universidade de São Paulo, Jorge Pimentel Sintra. Alguns ainda um pouquinho mais exacerbados, um pouquinho mais fanáticos dessa defesa da cultura indígena contra a cultura europeia, costumam argumentar mais ou menos assim: não, seria melhor não ter nem chegado perto dos índios. Deixe os índios lá no meio do mato, deixe eles com a cultura deles e ponto final. Mas seria justo? Seria justo que os conhecimentos, vamos imaginar hoje em dia, conhecimentos as mais recentes descobertas da genética, da tecnologia de sementes, ou dos transplantes de órgão, ou da clonagem, ficassem reduzidos a um pequeno grupo que manipulasse segundo seus próprios critérios? Seria justo recusar a um setor da humanidade os benefícios alcançados por outro setor da humanidade? Vamos imaginar por um momento que um grupo de cientistas suecos, ou dinamarqueses, ou chineses, tanto faz, descobrisse a cura real e efetiva da AIDS, mas se recusasse a fornecer essa descoberta para os outros, por exemplo, para os países africanos, precisamente os que mais necessidade têm dela, sob a alegação de que eles são de outra cultura. Não, nós vamos preservar a descoberta para nós, eles são de outra cultura, vamos respeitar a cultura deles e não vamos transmitir a cura que nós descobrimos. Que clamores se levantariam no mundo todo contra esse bando de egoístas que não querem compartilhar as descobertas que tiveram? Seria justo. Seria o mesmo clamor que se levantaria justamente contra os missionários, contra os colonizadores, se eles não tivessem trazido para os índios os benefícios e o progresso que a Europa tinha descoberto. É claro que com esse progresso entrou também muita porcaria, não estou negando isso, mas isso é normal, isso é o que acontece geralmente no encontro dos homens. Esse era precisamente o problema com que se defrontaram os missionários do século XVI, quando a colonização efetivou o contato da sofisticada, para aquela época, óbvio, tecnologia do Renascimento com as técnicas neolíticas das tribos brasileiras. Quais eram os conhecimentos técnicos dos indígenas do Brasil? Vamos dar alguns conhecimentos que eles tinham, técnicos que sabiam. Destaque-se a bebida fermentada, o cauim, os artigos de produção indígena, madeiras, peles, carnes, peixes, pássaros, ervas medicinais e talvez mais alguns produtos que se comercializavam entre o Planalto brasileiro e a praia. Mas nós não passamos disso. É uma técnica rudimentar que consistia na transmissão de geração em geração do resultado de diversas experiências de acerto e erro. Quem está sendo citado agora é um professor de filosofia da ciência e da técnica da Escola Politécnica da USP, professor Jorge Pimentel Sintra, que aliás já citei ele agora há pouco tempo atrás. Em contraste com isso, qual era o conhecimento técnico efetivamente trazido ao Brasil pelos europeus? Podíamos estender-nos várias páginas, falando em edificação, metalurgia, hidráulica, pavimentação, construção de pontes, indústria alimentícia, arte têxtil, técnicas agrícolas, pastoreio, criação de gado, carpintaria, estatuária, ourivesaria, etc. Seria justo reservar esse conhecimento só para o homem branco? Os índios não podem ter contato com isso porque são de outra cultura?
e não permite, seria justo